te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, vejo promessas que não deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei que tu és. Meu Deus, vejo promessas que não deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei que tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os
Universo, não quero dar-te só
seja dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo.
Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Pode sentar, queridos, por favor. James e Carol. Antes de eu começar, eu gostaria de chamar o pastor Jonas. Por favor, pastor. Quer me virar para lá por enquanto? Pastor Jonas. Olá, boa tarde. Estou aqui representando a Igreja Batista de Barreiros e em nome da nossa igreja nós queremos entregar a vocês esse lindo presente. Esse é o livro dos livros, a palavra de Deus, para que seja luz, seja direção e seja de fato que possa conter todos os princípios e valores da vossa família. E doravante, todas as vezes que vocês precisarem, voltem para o altar e consultem sempre a palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém? Obrigado, pastor. Amém, meus queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que para mim é um motivo, para vocês, muito mais alegria, né? Mas para mim a alegria de poder celebrar esse momento do matrimônio tão especial. O James está um pouquinho nervoso, né, James? Bom que ele trabalha como socorrista, mas tem um amigo aí que pode dar uma... não vai dar problema, né? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho com vocês. Deus colocou no meu coração algo sobre o casamento, mas 5 sentidos do casamento, né? No casamento a gente tem que ter esses 5 sentidos para que as coisas possam acontecer e fluir naturalmente. A gente sabe que no decorrer do casamento a gente passa por situações boas e situações ruins, mas quando o Senhor Jesus, né, está presente no nosso casamento, a gente sabe que independente das dificuldades, a gente sabe que o controle é com Ele vai conduzir e nós vamos ter paz e tranquilidade dentro dele. Amém? Então eu queria começar perguntando para vocês, né? Isso no geral, né? Existem 5 sentidos na nossa vida, né? Como ser humano. Quem sabe aí? Pode me ajudar, por favor. Quais 5 sentidos que você tem? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Então eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses dentro do casamento, para a gente tentar trazer algo para o casamento. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o James. Visão, vamos começar pela visão, tá? Porque o nosso corpo possui 5 sentidos naturais que completam a pessoa, né? E a partir deles então nós vamos refletir um pouquinho no casamento. Primeiro eu vou perguntar para o James, né? Quando você olha para Carol, posso chamar de Carol, né? É Caroline, mas é Carol. O que você vê nos lábios? Glória a Deus. Carol, quando você olha para o James, o que você vê? Os olhos. Olha só. Glória a Deus. A visão, ela direciona a pessoa para a vida. Você vai para onde você olha, né? Então nós somos dirigidos por aquilo que a gente vê. E dentro do casamento não é diferente, né? Se um estiver olhando para um lado e outro para o outro, não funciona. A visão dentro do casamento ela tem que ser completa um com o outro, porque senão não vai dar certo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles um acordo. Então nós temos que acordar como marido e como esposa. Eu digo isso pela minha esposa, eu e ela. Tudo que a gente faz, a gente conversa e tem a mesma visão. Então dentro da mesma visão a gente consegue caminhar. O meu sogro tinha um exemplo, né? Lembra? O meu sogro tinha um exemplo, passou aqui. Você amarra 2 cavalos e coloca um alimento de um lado de lá e um alimento do outro lado. Se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, eles não vão conseguir comer. Não vão conseguir se alimentar.
O que tem que acontecer? Tem que entrar num acordo. Vamos primeiro naquele lado, depois nós vamos no outro. Porque se um puxar para um lado e outro puxar para o outro, as coisas não funcionam diante de um casamento. Então a gente precisa ter isso no coração, que a visão tem que ser em comum acordo. Porque senão andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo, isso está lá em Amós 3:3, irmãos. Por isso o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Esforço. Eu tenho que me esforçar para entender a visão da Carol. A Carol tem que se esforçar para entender a visão do James, para que daí os dois possam andar em comunhão e na mesma visão. E a visão espiritual também é imprescindível para o casamento. A gente está falando de algo, de sonhos, de realizações, mas dentro do casamento a visão espiritual ela é imprescindível. Em 1 Coríntios 2,14 fala algo sobre também. Iluminados os olhos do vosso coração, em Efésios 1,18. Satanás ele luta para cegar os nossos olhos espirituais e abrir os nossos olhos carnais. Diante de Deus nós temos que ter uma visão espiritual, como casal. De estar em comunhão com a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter essa visão espiritual, porque o inimigo ele é astuto. Nós temos o exemplo do primeiro casal, Adão e Eva. Eles tinham uma visão pura, sem receio do outro, andavam nus um diante do outro, mas não tinham vergonha. Eles contemplavam a glória de Deus todos os dias. Mas o inimigo prometeu assim, que se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa, obrigado, glória a Deus, era boa para comer, agradável aos olhos. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E aí gerou algo que vem da carne. Porque quando eles enxergaram algo que não era do que Deus tinha orientado para eles, eles começaram a se esconder de Deus e não queriam mais ver a glória de Deus. E Deus procurou, você conhece a história de Adão e Eva, e chegou lá e cadê? Eles estavam escondidos. Por quê? Por causa da visão espiritual, e eles deixaram a carne tomar conta e infelizmente passaram a ter a maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmos e cobrindo seus corpos, né? Então lá começou algo. Então o marido e a esposa precisam ter a mesma visão. Os dois têm que olhar e começar a enxergar as mesmas coisas. Amém? Amém. Audição. Vamos para o segundo item aqui. James, o que a Carol gostaria de ouvir? Eu te amo. Carol, o que o James gostaria de ouvir? Que você é o amor da minha vida. Glória a Deus. Então olha só como é interessante, né? A audição é a fonte de aprendizado e de compreensão. Ouvir é a base da compreensão. Quando há esse entendimento dentro do casal, as coisas começam a funcionar. No casamento nós precisamos ouvir um ou outro. O marido ouvir a esposa e a esposa o marido. Além disso, discernir as vozes que vêm, que ecoam ao seu redor. Porque no casamento, o que mais tem são pessoas falando, faz assim, faz desse jeito, não, faz desse jeito. O teu marido fez isso, ó, tu deixa que retribuir desse jeito. O que mais tem são vozes desse tipo. Mas a palavra de Deus diz que o que nós devemos ouvir é a voz do Senhor, né? Então, o casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias, né? Tudo que vem de fora, muitas vezes, não vai bater de encontro com a palavra de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Por isso nós devemos ter cuidado como casal, o que nós estamos ouvindo. Então, sejam instruídos pela palavra do Senhor. E através da palavra de Deus, as coisas vão começar a se encaminhar e vocês vão vendo o mover de Deus. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra, que é a fonte de sua fé. A fé de vocês tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17 fala sobre esse assunto.
É necessário ouvir sempre a voz do Senhor. Não é estranho você estar diante de alguém que não te ouve, que não te escuta? A gente pode voltar lá em Abraão. Quando Deus falou com Abraão e sobre a família, que ele teria um filho na velhice, ele não acreditou. Ele riu. E aí fala que Sara estava junto e Sara ouviu Deus falando com Abraão e também não ouviu. Não, eles riram, né? E acharam que não seria bem desse jeito, né? Então, na palavra de Deus, o casal ele não deve ser apenas ouvinte, e sim praticante da palavra dentro do casamento, como um casal, para que as coisas possam, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos, Tiago 1:22, e crer na promessa, sendo por mais impossível que pareça diante dos homens, para Deus nada é impossível. Então, as dificuldades talvez virão, mas creiam sempre no Senhor, que o Senhor vai dar vitória. A vitória pertence ao Senhor. Se vocês colocarem a vida diante dele e derem ouvidos à voz do Senhor, vocês vão colher frutos. Muitos frutos, em nome de Jesus. Então, num casamento, vocês além de ouvir o que um fala para o outro, ouvir a voz do Senhor. Amém? Olfato. Essa é boa, hein? James, olha só, com calma, tá? Dá um cheirinho na Carol. Cheira a Carol. O perfume dela é bom? Maravilhoso. Carol, dá um cheirinho no James. Olha só. É bom o perfume dele? Muito bom. Glória a Deus. O olfato permite sentir cheiro das coisas e aprovar se é bom experimentar ou não, certo? O cheiro é algo que é invisível, você não vê, mas sentiu o cheiro, não sentiu? Está cheirosa, não está? Está cheiroso? Cheiro do teu marido e a tua esposa aí do lado dele, dá um cheirinho para ver se estão cheirosos aí. Passaram um perfuminho antes de vir para cá? Olha só. E isso é muito importante, o casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Dentro do casamento a gente começa a viver, eu e a Daiane vai fazer 20 anos juntos. Às vezes, só no olhar a gente já percebe o que ela quer e ela da mesma forma eu. E a gente sabe, né, conhece a questão de cheiro um do outro. Jó confessou, olha só que interessante, que tinha mau cheiro, Jó, e por isso se tornou desprezível a sua mulher. O lar do casal deve ser perfumado com o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Então, se o bom perfume de Cristo estiver no lar onde esse casal vive e se relaciona, o bom perfume de Cristo ali, não tem tempo ruim. Pode estar desabando a tempestade do lado de vocês. Vocês vão estar tranquilos porque o Senhor está naquela casa. A gente pode ver o exemplo aí de Lázaro, né? Na casa de Lázaro, Marta e Maria estavam de luto. Existia um cheiro de morte no ar. Mas quando Jesus chegou, a vida veio, o perfume voltou, a vida voltou, e aí eles se alegraram. Então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo, lá em João 12:3. O casamento de vocês deve ter o cheiro da unção do Senhor. Quando o casamento é cheio da unção do Senhor, o perfume do Senhor, não tem dificuldades que vão prevalecer diante de Deus, porque a unção e o poder de Deus está sobre a vida de vocês, independente das circunstâncias. Pode desabar o mundo do lado, gente, mas vai continuar firme e fiel a Carol. E a Carol também pode desabar. E ela vai estar firme ao teu lado. Amém? Amém. No casamento é necessário ter faro sensível para saber o que cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento de vocês. Então eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo para entender
O que eu posso trazer para dentro do meu relacionamento? E aí, a gente sabe que Deus estando no controle, as coisas funcionam. Então é importante ter o discernimento espiritual do que você está trazendo para dentro do seu lar. Paladar. Estou chegando na parte legal. James, você sabe qual é a comida preferida da Carol? Sopa. Sopa. Carol, você sabe qual é a comida preferida do James? Todas, menos cebola. Todas, James. James come de tudo, né? Glória a Deus. Ó, o gosto é interessante que ele proporciona sabor, né? Como seria terrível a vida sem sabor? Imagina, o sabor motiva a experimentar coisas diferentes e nos dá prazer quando a gente experimenta algo que é saboroso. E a mulher, né, a gente sabe disso, que a gente fala assim, a mulher ganha o marido pela comida, né? Faz uma comida boa, a gente diz assim, pô, show de bola, né? Então, o casamento é uma relação de convivência, onde cada dia, um vai conhecendo o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes, independente do gosto do James ser diferente, da Carol, não, dela é sopa, né? O teu é todos. Mas começa a se alinhar. E ela vai começar a respeitar, mesmo ela não gostando de algo que o James gosta. E da mesma forma o James. Então a gente tem que aprender a conviver com algumas diferenças. Mas sabendo que o crescimento vem do Senhor. Amém? Está feliz? Glória a Deus. Então, acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Escolha as coisas que são boas para o relacionamento de vocês e que agradam ao Senhor. E aí vocês vão ter muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade. Dizem, eu falei que a mulher pode ganhar o homem com a comida, né, que faz, né? Isso é verdade, né? A palavra é interessante, isso nos lembra de tempero que proporciona sabor. A palavra de Deus diz que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, dentro do relacionamento, as nossas palavras também têm que ter um cuidado. Porque uma palavra fere mais do que muitas vezes algo físico. Ela magoa, então a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala algo, porque essa palavra pode desencadear uma mágoa e aí para consertar fica complicado. Então, tenham cuidado com o que falam um para o outro. A palavra diz para a gente pensar no que é bom, no que é alto, falar coisas boas da parte do Senhor. Então, quando eu falo isso, automaticamente a paz de Deus vai entrando e a gente vai ficando mais tranquilo. Amém? Davi teve uma esposa, olha que interessante, chamada Abigail, é viúva de Nabal. E ela conquistou Davi levando comida para ele. Vocês lembram da história? Davi mandou os servos pedirem comida para a esposa, para Nabal, e como é que ele tratou? Tratou mal eles. E aí a mulher soube e disse, opa, vou defender a minha casa. Então a mulher sábia, ela ganha um esposo, né? Ela vai conseguir conquistar o esposo com boas palavras, né? Então a gente tem que ter esse cuidado diante do Senhor. Cuide com o que vocês falam para o outro. Isso é muito importante. Pode parecer algo simples, mas a vida do casal, tudo aquilo que a gente fala no mundo espiritual causa um impacto tremendo, tanto para o bem, para algo que é bênção, tanto para as coisas ruins, para as maldições. Então cuidem com o que vocês falam um para o outro. Eu sei que vai ser só palavras de amor e de carinho. Amém? Glória a Deus. Tato. Aqui eu vou perguntar com calma, tá? Não pensem que é isso que eu vou perguntar, depois eu explico. James, toca, já está tocando, né? Então toca na Carol, abraça ela, né? E como você se sente quando você toca ela? Como você se sente quando você toca a Carol? Felicidade. Carol, agora você toca ele também, abraça ele. E como é que você se sente quando você toca o James? Amando ele. Amando ele.
O nervosismo já passou um pouco, né? Então o casamento precisa ter contato, sensibilidade, ser sensível. É interessante falar, não estou falando só de sexo, tá? Isso não é... O toque é muito importante, porque o toque mostra o quanto você ama o seu companheiro, a sua companheira. Você fazer um carinho, talvez você não goste de carinho, mas a sua companheira ou o seu companheiro gosta de carinho. Então isso é muito importante. Isso vai acender cada vez mais a brasa que tem entre vocês. Então um precisa sentir o outro, entender o que o outro está sentindo. Porque o tato é toque, é sentimentos. Então, diante disso, você tem que fazer, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Muitos casamentos morrem, irmãos. Muitos se acabam, porque se tornam insensíveis, um com o outro. Começa a olhar, pesquisa na internet. Ou olha talvez dentro da tua família, ou talvez dentro da igreja. Os casamentos se acabam porque se tornam insensíveis um com o outro. Deixam de amar, de tocar, de acariciar, de estar junto com o esposo, com a esposa próximo, falar algo que agrada. E a gente vê casais, por quê? Porque ele fica só no celular. Por que acabou o casamento? Porque ele não conversa comigo. Porque ela não conversa comigo. Então... muitos casamentos se acabam por causa disso, porque se tornam insensíveis um com o outro. Então tenha cuidado, tenha cuidado. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor, a maior. Então, se você quer se sentir amado, ame ela e da mesma forma ela vai retribuir. O casamento, a gente fala assim, eu vou casar para ser feliz. Você já está começando errado. Você vai casar para fazer o outro feliz. Aí, se você casa para fazer o outro feliz, automaticamente ele vai retribuir. Porque não tem como. Se você trata uma pessoa bem, você tem carinhos, você está sempre junto falando algo positivo para essa pessoa que você ama, automaticamente ela vai retribuir. Amém? Glória a Deus. Nós passamos, inclusive, por um momento aí que foi isolamento social, que a gente viu um grande número de divórcios, começaram a conviver muito tempo dentro da mesma casa, só que sem um contato. E o contato, a gente sabe o contato, a gente precisa de conversar, de estar próximo. Eu sempre falo, eu e a Daiane, ela só não fala muito dela. Cadê ela? Olha lá. Mas nós temos algo que a gente faz sempre. A gente tem sempre essa conversa de estar junto um com o outro, um ouvir o outro. E o distanciamento, quanto mais eu me distancio um do outro, mais fácil é para romper esse elo e esse relacionamento. Então nós temos que ter esse cuidado para não estar se isolando dentro da nossa própria casa. Se isolando da nossa esposa, do nosso esposo. E hoje, a partir de hoje, daqui mais uns minutinhos, eu falei para ele... Era 2 horas, daqui a 4 horas vai estar casado. Até aquele momento eram noivos, e hoje, nesse momento. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu até vou usar um exemplo para vocês. Na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. E dentro, olha só. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade, que eu falei ali no começo. O local onde está amortecido pela lepra não sente nem mesmo o fogo queimando. Se você queimar o fogo onde tem lepra, não sente. Então, o ser insensível é você ter alguém que você ama do seu lado, que a pessoa te ama, e você não está nem aí para ela. Isso aí é o que tem destruído muitos casamentos. Então, se você tem alguém que você ama do seu lado, não seja insensível. Esteja com ela, independente das lutas. A gente tem grandes exemplos de grandes homens que passaram, as mulheres ou as esposas, os homens, por doenças gravíssimas e que a mulher ou o homem ficaram até o final ao lado do marido. E isso é uma grande demonstração de amor. Então, a lepra faz isso. A lepra faz com que a gente não tenha dor. E se você deixar essa lepra entrar no casamento, vai acontecer algo do mesmo tipo.
porque começa a se tornar insensível. E um já não sente mais a dor do outro, um já não olha mais com o mesmo olhar para o outro. E quando você vê, as coisas estão se desfazendo porque falta o amor. Então busquem esse amor, busquem ser companheiros um do outro, busquem estar na presença do Senhor. Independente das circunstâncias, vocês vão ver que vale muito a pena. Eu vou trazer um exemplo de Jacó. Jacó amou tanto Raquel que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7, e fala lá, e a palavra diz em Gênesis 29 que por amor a Raquel serviu Jó 7 anos. E esses lhe pareceram como poucos dias por causa do amor que ele sentia por ela. E esse amor que a gente tem pela nossa esposa tem que ser assim todos os dias, de querer estar juntos. Então para ele os dias foram como poucos dias, os anos na verdade. Então cuide para continuar amando. Quando um casal se ama e aprende a suportar momentos difíceis e aproveitar os sentimentos agradáveis, lá em 1 Coríntios 7,4 fala assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, que isso seja mútuo das duas partes, que vocês possam se olhar sempre em amor. A Bíblia traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas pela fé. Uma destas declarações é a de que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse trecho, essa frase, esse versículo, ele é citado 3 vezes na Bíblia para confirmar o ensinamento do Senhor. 3 vezes é falado, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Gênesis 22, 24, em Marcos 10 e Efésios 5 fala isso. Então, para você ver como Deus se importa com o casamento. Então, o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais 2 pessoas. E interessante, Deus criou o homem. E quando Deus olhou lá no jardim, a criação, e olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só, farei o quê? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí Deus faz Adão dormir, e aí, porque a matemática de Deus é diferente da nossa, tá? Ele tira uma costela e forma quem? A mulher. A matemática de Deus, 1 mais 1 é 2? Mas 1 mais 1 na matemática não é. Quanto é que é 1 mais 1 na matemática aí? 2? Mas a matemática de Deus não é diferente? Porque 1 mais 1 é igual a... Então Deus tirou a costela, formou a mulher, e agora disse assim, agora tem que unir de novo. Aí une os 2 e formam uma só carne. Então, a partir de hoje, vocês não são mais 2. Eram 2, agora é um só. Entende essa loucura de Deus, né? É uma loucura matemática de Deus, mas então na matemática de Deus é algo totalmente diferente. E vocês agora são 1 mais 1 igual a 1. Amém? Então, para ser um casal completo, vocês precisam, estar unidos de corpo, vida íntima, de alma, relacionamento, de espírito, presença de Deus. Na convivência do casal é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum, porque senão as coisas não vão funcionar. Mesmo que as diferenças de pensamento ou formação moral, porque a Carol vem de uma família, o James vem de outro. Cristãos, amém? Mas vem com alguns pensamentos diferentes, criações diferentes. Mas isso é preciso aprender a compartilhar do que ela trouxe da casa dela, da parentela dela e da mesma forma você. Para que haja uma união. E para que dali vocês comecem a compartilhar. O que ela vê, você vê também. O que ela ouve, você ouve também. O que ela cheira, você cheira também. E o que ela experimenta e sente, você também experimenta e sente. Isso serve para o outro. Amém?
A união entre o casal deve ser profunda ao ponto de ser uma só alma. Como isto é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu amor perfeito une completamente os corações. Queria usar um exemplo. Elo. O que é um elo? Você já viu uma corrente? Vou tentar chegar para cá para ficar aí, tá? O que é um elo? Quem sabe o que é um elo? Uma corrente. Ela é unida por elos, vários elos. E o que acontece no casamento? São dois, separadinhos, e aí eles se juntam. O elo ele não pode mais, não tem como soltar. Você já viu uma corrente, como é que funciona? Uma corrente, um elo de uma corrente você não consegue soltar. E assim tem que ser o casamento de vocês, como um elo. Porque quando esse elo está diante do Senhor, a aliança com o Senhor, pode vir dificuldades, pode vir lutas, tribulações, problemas, bênçãos também vão vir, e vocês vão estar sempre juntos. Vocês não vão deixar com que esse elo venha a se romper. Não é fácil, se alguém conseguir tirar sem ser assim, tá? Tentar puxar, não vai conseguir tirar. Porque o elo que o Senhor uniu, a palavra diz que não separe o homem. Então estejam sempre unidos nesses 5 sentidos: visão, paladar, olfato, audição e tato. Se isso estiver no casamento, dentro do que eu trouxe para vocês, talvez meio algo mais rápido assim, mais resumido, mas diante de Deus, vocês vão ter um casamento abençoado. Esse é o desejo do coração do Senhor. Eu queria agora, antes de fazer os votos, o James tem algo para falar para a Carol, e a Carol para o James. Amém? Então, eu fiz uma colhe. Amém. Tem fundinho aí? Meu amor, pensar que tudo começou por causa de uma coberta que você me emprestou no retiro de rosas. Como eu iria saber que aquela sua boa ação, o nosso Deus ia te presentear comigo? Que maravilhoso! Mas você merece. Hoje estamos aqui, no nosso grande dia. Nos conhecemos, nos apaixonamos, nos passamos a amar desde então. A partir do momento que os meus olhos se abriram, meus olhos se abriram a você, eu não tinha dúvida que você era o amor da minha vida. Que era com você que eu queria construir a minha grande família. Quero dizer que a partir dessa noite tão especial, serei o seu marido, seu provedor, seu abrigo, sua proteção. Serei seu porto seguro, serei o seu amor. E pretendo, com a ajuda do nosso Deus, te amar, cuidar de você, em cada detalhe, até o final da minha vida. Irei te amar, te respeitar, te proteger e fazer você a mulher mais feliz do mundo. E finalizo meus votos com uma poesia que eu fiz para você. Eu não falei? Eu queria poder te dar um mundo, mas o mundo não posso te dar. Mas eu posso te dar o meu mundo, que ao redor do seu vai girar. Eu te amo, não?
Finalmente chegou o nosso dia, amor, com quem eu vou passar e compartilhar a minha vida. Prometo sempre me esforçar para dar o melhor de mim para você. Assim, cuidando com palavras, atitudes, para não magoar o seu coração. Porque tudo que eu faço é para o seu bem, e tudo que eu não faço é para o seu bem também. Se um dia te fizer chorar, que seja de alegria e não de tristeza. Que a cada dia possamos buscar a presença do Senhor e onde estivermos, que sejamos a diferença. Você sempre esteve nas minhas orações. Meu coração é seu. Cuide bem dele. Te amo hoje, para todo sempre. Antes de fazer os votos, vou pedir para entrar as alianças, por favor. Parte mais importante, James? James, você aceita Caroline como sua legítima esposa, promete ser fiel, amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida, até que a morte os separe. Se você aceita um alto e claro sim. Sim! Glória a Deus. Caroline, você aceita o James como seu legítimo marido, promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte os separe. Se for isso que você deseja, um alto e claro sim. Sim! Glória a Deus! Vamos orar pelas... Fiquem de pé, igreja, por favor. Vamos estar orando pelas alianças. Estenda sua mão para cá, queridos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu abençoo, Deus, essa aliança, Pai, do James e da Caroline, Deus. Pai, Deus, que esse casamento, Deus, vai durar, Pai, até que a morte os separe. Eles declararam agora, independente, Pai, das circunstâncias. Eu quero abençoar, Pai, essas alianças, que eles estão declarando diante de Ti agora, Pai. Que eles possam viver um para o outro, Pai. Eu abençoo no nome de Jesus. Amém? Pode colocar a aliança,
marido e mulher, pode beijar a noiva. Eu vou descer ali e vou pedir para vocês assinarem a certidão de vocês, declarando, né? E confirmando publicamente que hoje vocês são marido e mulher diante do Senhor e diante da igreja. Amém? Vocês querem descer primeiro que eu, por favor? Ali na mesa ao lado. Eu vou chamar os padrinhos do religioso, tá? Não do civil aqui, do religioso. Vou chamar por ordem, pode vir fazendo uma fila para assinar, tá? Julie e Johnny, nessa ordem, Tatiane e Rubens, Natasha e André, pode fazer uma filinha ali, por favor. Jennifer e Edilson, Débora e Fernando, Dorothy e Renato, Mariana e Jacques, Ximene e Lázaro, Rosinelli e Sérgio, Maria, Helene e Renê.
sonhar.